Dá só uma olhada neste trecho do curso de Projeto Estrutural Prático para Piscinas e Reservatórios que eu separei para você. Dá só uma olhada nestas 3 posições distintas para um reservatório: enterrado, semi-enterrado ou semi-aflorado e o aflorado, também conhecido como ao nível do solo. Agora imagine que para cada um deles você tivesse que considerar 2 possibilidades: reservatório cheio e reservatório vazio, para assim contemplar todas as possíveis situações de cálculo. Tem quem dimensione ele sempre ao nível do solo, que em linhas gerais é o pior caso, e repita esta solução para as outras 2 posições. Mas isto é um pouco exagerado. Se for sempre agir assim, nem precisa de engenheiro. A missão do engenheiro é fornecer ao seu cliente tudo aquilo que ele precisa na medida certa, nem mais nem menos, com economia e segurança. Entretanto, dá sim para simplificar os cálculos de forma mais inteligente, sem superdimensionar uma estrutura, de forma que ela fique armada para uma situação que nunca ou muito dificilmente vai acontecer. É uma verdadeira incoerência considerar que um reservatório enterrado de uma única célula vai estar sendo solicitado apenas pela pressão da água sem o solo ao redor. Afinal de contas, a condição do reservatório é completamente enterrado. Supor que uma erosão possa ocorrer a ponto de deixá-lo completamente exposto até ao nível da laje de fundo, que é o que precisaria ocorrer para justificar o dimensionamento dele como o de 1 ao nível do solo, é uma premissa pouco consistente. Não podemos pensar apenas na simplificação do cálculo e o cliente que se lasque. Mas e se eu te disser que existe uma maneira, ou melhor, uma situação de cálculo tão simples quanto esta, mas que não é exagerada, e te fornece o dimensionamento ideal para qualquer uma destas situações, partindo do aprendizado de apenas uma delas. Está preparado? Então vamos lá. E esta situação parte, na verdade, do reservatório enterrado. Vamos partir primeiro para o reservatório enterrado, cheio, situação que os leigos acreditam ser sempre a pior situação. No caso do leigo, ele acha que o reservatório cheio, por ser mais pesado, é a pior situação para o dimensionamento. Já no caso de quem não é tão leigo assim, mas que é um pouquinho exagerado, ele considera a parede do reservatório resistindo sozinha toda a carga da água, como se o reservatório não estivesse enterrado. Na verdade, para o reservatório cheio, o empuxo do solo e o empuxo da água, como estão em sentidos opostos, acabam se subtraindo, e a resultante é pequena. Então, para você que é leigo, reservatório enterrado e cheio é só para verificar se a capacidade de suporte do solo é suficiente para não deixar que esta caixa cheia afunde. Já para você que sempre dimensionou como caixa cheia, considerando que não tem solo ao redor, saiba que esta situação é de ponto de partida irreal, pois o reservatório é enterrado. E você pode ter certeza que se for um reservatório que não estiver abandonado, ele sempre estará sendo observado, principalmente no caso de uma erosão. Não dá para ficar superdimensionando sempre. Tem que ver estatisticamente o que realmente ocorre na prática. Vamos ver agora a situação realmente crítica que é o reservatório vazio. A caixa resiste sozinha ao empuxo do solo, sem a ajuda da água para contrabalancear o carregamento que vem de fora para dentro. Sendo assim, para o reservatório enterrado, você considera a situação 1, só o solo, ou seja, caixa vazia. Para reservatório ao nível do solo, você considera a situação 2, ou seja, caixa cheia, que no reservatório enterrado é representado pela parede interna, na situação onde uma célula está cheia e a outra está vazia. E o semi-enterrado? Aí fica fácil. Se ele estiver mais enterrado do que aflorado, você considera a situação 1, ou seja, caixa vazia. Se ele estiver mais aflorado do que enterrado,
você considera a situação 2, ou seja, caixa cheia. Esse dimensionamento, apesar de ser para reservatório retangular, também vai contemplar todos os outros formatos. Vou te dar um belo exemplo para o reservatório circular. Por favor, não precisa fazer o cálculo levando em consideração esta geometria, pois você só vai perder muito tempo com isso. Isso pode ser feito de uma outra maneira, muito prática. Para simplificar e resolver este problema, sem cometer nenhum excesso, basta você saber que o círculo é mais estável estruturalmente falando do que o retângulo. Portanto, quando o reservatório for circular, basta você desenhar um retângulo envolvente, de menor área possível, de forma que o círculo fique inscrito dentro do retângulo, e dimensionar como se ele fosse retangular, para estas dimensões envolventes. O que der neste dimensionamento, você utiliza no reservatório circular, sem erro. No caso, é reservatório enterrado, situação 2, ou seja, caixa cheia, adaptado com dimensões que envolvam a circunferência. E a caixa elevada do seu reservatório circular está dimensionada. Inclusive, ela cheia já é a situação crítica para a laje de fundo, que neste caso não conta com a contribuição do solo por estar elevada. Mas fique tranquilo, eu explico tudo isso no meu curso, tintim por tintim. Mas saiba que estas simplificações são apenas uma pequena amostra do que é verdadeiramente o método prático. Lembrando que o dimensionamento prático atende, além da caixa em concreto armado, a de estrutura mista e a de alvenaria estrutural. Lembram daquele projeto que estava na minha mesa no vídeo passado? Basicamente o procedimento é este: leitura do projeto arquitetônico para conhecimento da geometria e das dimensões úteis da piscina ou reservatório, tais como comprimento, largura e profundidade. E aí já vai direto: tabela prática para os casos mais simples ou planilha automatizada para os casos mais complexos. E leitura de projetos base, que mostram tudo o que você precisa representar para montar o seu projeto executivo. Alguns detalhes genéricos, inclusive, já estarão 100% prontos. Este é o fundamento exato do método prático: fazer simplificadamente o que é necessário e suficiente para emitir um projeto executivo seguro, execuível e econômico. Vamos ver então rapidamente como ficou o dimensionamento da piscina olímpica em questão por meio da tabela de dimensionamento prático. Esta piscina tem duas profundidades, 2,20 metros e 3 metros. Pegando como exemplo a parte mais rasa, ela se encaixa em função da profundidade nesta linha que está destacada em amarelo, onde para uma profundidade acima de 2 metros e até 2,5 metros, tem-se a espessura das paredes e da laje de fundo igual a 18 centímetros. A armação em vergalhão, bitola de 6,3 milímetros a cada 10 centímetros ou bitola de 8 milímetros a cada 15 centímetros. Para piscinas e reservatórios, não é interessante utilizar um espaçamento maior do que 20 centímetros, ok? 20 é o limite. Entretanto, fazendo uso das telas soldadas, temos como solução a tela Q335. O projeto foi feito com tela. Vamos lá dar uma olhada nele para conferir estas dimensões das paredes e laje de fundo, bem como a especificação técnica desta malha utilizada. Percebam que no projeto, as espessuras das paredes e laje de fundo estará com 20 centímetros ao invés de 18, pois como a piscina tem duas profundidades, que levam a espessuras diferentes, adota-se a maior espessura como solução global. Estes 20 centímetros vêm da solução para profundidades acima de 2,5 metros até 3 metros. Construtivamente falando, não é interessante executar uma caixa monolítica como esta com espessuras de paredes diferentes. Entretanto, não é necessário adotar a armação da solução para até 3 metros para toda a piscina. Dá para economizar nisso mantendo a armação anterior. Estes ajustes eu explico em detalhes no meu curso.
Temos aqui a forma com as dimensões da laje de fundo e das paredes. Aqui estão as dimensões finais da piscina olímpica, com 25 metros de largura por 50 metros de comprimento. Vamos dar uma olhada na parte mais rasa, de 2,20 metros de profundidade. Passando aqui pela rampa, chegamos. Tanto a laje de fundo quanto as paredes estão com 20 centímetros de espessura. E aqui a carga sobre a laje de fundo em termos de metros de coluna d'água, 2,20 metros. Agora a armação. Vamos ver primeiro a laje de fundo. Tela Q335, em armadura dupla, superior e inferior, bem como as paredes com telas Q335 também, nas faces externa e interna. Olhando agora a especificação desta tabela, temos a malha com espaçamento de 15 centímetros e a bitola de 8 milímetros, batendo exatamente com uma das soluções em vergalhões dadas na tabela de dimensionamento prático. Todas estas informações ficam melhor representadas por meio dos cortes. Nesta folha, temos além deles os detalhes genéricos e esquemáticos dos reforços e das singularidades. Bom, estamos aqui na BDA, Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, para mostrar esta piscina que eu dimensionei inteiramente com o método prático. Inicialmente, foram realizados 4 furos de sondagem investigativa do subsolo. E o solo predominante encontrado aqui foi uma areia argilo-siltosa fina, de compacidade variando de fofa até compacta e de cor avermelhada. O solo foi investigado até os 13 metros de profundidade e foram furos secos, ou seja, não foi encontrado nível de água. A execução desta piscina foi extremamente rápida, pois tanto o fundo quanto as paredes foram executados com telas soldadas. Logicamente que as singularidades, amarrações, reforços foram feitos com vergalhões, mas teve até algumas bízulas que foram feitas também com tela soldada. Ela tem 2 profundidades, 2,20 metros na parte mais rasa e 3 metros na parte mais funda. Bem no meio, ela tem uma rampa que faz a transição entre essas profundidades. É uma piscina de concreto armado. As espessuras, tanto do fundo quanto das paredes, são de 20 centímetros. Foram utilizados aproximadamente 230 metros cúbicos de concreto e 25 toneladas de aço, o que resultou em uma taxa de armadura de aproximadamente 110 quilos de aço por metro cúbico de concreto. Você está muito próximo de aprender de uma maneira muito fácil a dimensionar uma piscina como esta. Pessoal, todas as vezes que eu iniciava este curso presencialmente, até o exato momento em que estou gravando este vídeo, já foram 8 turmas, cada uma com 30 alunos, acontecia a mesma coisa. Eu dizia assim que terminar este curso, a oportunidade vai bater à sua porta. Alguém vai te procurar. Não sei se amanhã ou na semana que vem, mas vai aparecer alguém precisando de um projeto de piscina. E você vai se lembrar desta hora. E é incrível, aparece. Foi assim com os meus ex-alunos e colegas de profissão, o engenheiro Alexandre Versotti e a engenheira Keila Vidal. No caso do engenheiro Alexandre Versotti, a primeira piscina que apareceu foi uma de 7 por 25, onde ele cobrou uma quantia equivalente a dezenas de vezes o valor investido no curso. Mas, sem o curso, ele teria dispensado este projeto. Vejam, hoje em dia não dá para ficar fazendo cursos excessivamente extensos e demorados. Nosso tempo está cada vez mais escasso. Por isso, nossos cursos são de carga horária compactada. É muito melhor um curso curto, que você aprende de verdade o que importa, do que um curso que consome muito seu tempo sem você aprender o que te interessa. Resumindo, eu não estou aqui para te oferecer um curso para ficar enchendo linguiça. Eu estou aqui para ensinar uma solução prática e rápida. E esta rapidez não está ligada à superficialidade, e sim à agilidade e objetividade. Ah, outra coisa. Não dá para assistir um curso
onde quem ministra fica lendo um slide. Uma coisa eu te prometo e garanto. Depois que você fizer meu curso, você estará apto a projetar piscinas e reservatórios a ponto de virar meu concorrente. Vai lá pedir para um concorrente te ensinar o trabalho para você ver se ele vai querer. E se ele quiser, o quanto ele não vai cobrar. Eu já penso o seguinte: o sol nasce para todo mundo e sua fonte de energia é inesgotável. Você só precisa sair da sombra e aproveitá-lo. E é devido a esta maneira de pensar que eu estou criando colegas de profissão e ensinando tudo a eles, sem, entretanto, fazer com que eles virem apenas meus concorrentes. Eu já descobri os 3 motivos pelos quais tantos engenheiros estão fora do mercado de projetos. Primeiro, não têm experiência na elaboração de projetos. Segundo, não possuem o material e as ferramentas necessárias. Terceiro, não têm segurança no que fazem. Eu vou fazer a minha parte, mas para obter êxito, preciso da sua ajuda. Se você quer descer dessa arquibancada para mergulhar em definitivo no mercado de trabalho, eu preciso que você ative 2 poderes mágicos que todas as pessoas possuem, mas insistem em andar com eles desativados. Primeiro, quebrar a inércia. Segundo, ter comprometimento. Para ativar o primeiro, é mais fácil. Basta você adquirir o curso. Para ativar o segundo, já é um pouco mais difícil, mas nada impossível. É só você consumir verdadeiramente o curso. Nada mais justo, não? Eu sempre digo aos meus alunos: se você se propõe a fazer algo, faça-o da melhor maneira possível. Do contrário, nem faça. Deixe para outro fazer. Deixe para quem vai se dedicar 100%. Este é o espírito. A ideia, superar as expectativas. É assim que a mágica funciona. Se não for assim, você vai ficar a ver navios ao invés de surfar esta onda. Pense comigo, o que era o celular há 10 anos? E hoje? Evoluiu. E as faculdades? Mesmo ritmo de mudança? Claro que não. Você já percebeu que a forma de ensinar das faculdades de hoje e de 20 anos atrás é praticamente a mesma coisa? E ainda com a desvantagem do nível de exigência ter diminuído muito. E com relação ao mercado de trabalho de hoje? Evoluiu demais. Com o advento da computação, novos softwares, novos aplicativos são lançados a cada dia. E pasmem, ainda tem faculdades que não incorporaram as novidades. As novas tecnologias, as novas técnicas, a coisa mudou. Existem novos métodos de ensino e dificilmente a faculdade, com a pegada comercial de hoje, vai fazer alguma coisa por você. Pelo menos, não neste modelo de supermercado de educação que aí está. Estou te trazendo algo legítimo, de resultado, uma oportunidade única, pois sinceramente, pelo menos até agora, eu não vi nada parecido. Dá só uma olhadinha no programa simplificado do curso. Aí está somente o nome dos capítulos, para você ter uma ideia do que está por vir. No capítulo 1, temos as exigências técnicas a satisfazer na construção de piscinas e reservatórios. No capítulo 2, são abordadas as generalidades, definição e aspectos gerais. Já no capítulo 3, o maior deles, temos o dimensionamento clássico das piscinas e reservatórios em concreto armado. No capítulo 4, temos o carro-chefe deste curso, toda a facilidade e rapidez do dimensionamento prático de piscinas e reservatórios em concreto armado, estrutura mista e alvenaria estrutural. Perceba que para o dimensionamento clássico, o curso já abordou no capítulo anterior uma tipologia bem clássica também para piscinas e reservatórios, que é a estrutura de concreto armado. Para as outras duas tipologias, estrutura mista e alvenaria estrutural, o curso parte direto para o dimensionamento prático, pois além de ser mais extenso e demorado para estas outras tipologias, o procedimento se resume ao cálculo tradicional empregado em edificações correntes feitos para as duas tipologias, com a ressalva de carregamentos adicionais, horizontais,
oriundos dos empuxos atuantes sobre estas estruturas. No capítulo 5, temos o dimensionamento prático de outras situações, como, por exemplo, o semi-enterrado ao nível do solo e elevado. Tudo com base no que já foi aprendido no capítulo 3, e se fazendo valer das hipóteses estabelecidas pelo método prático. No capítulo 6, temos o dimensionamento prático de outros formatos, como, por exemplo, o circular e os diversos formatos curvilíneos, tudo partindo também da geometria retangular. No capítulo 7, eu vou apresentar e mostrar como utilizar a planilha de cálculo automatizada. Já no capítulo 8, eu vou apresentar alguns projetos executivos feitos inclusive com o método prático do curso, além de te ensinar tudo o que você precisa saber para elaborar um projeto executivo de qualidade. Vou te fornecer detalhes genéricos, bem práticos e muito bem elaborados, projetos executivos e te dar alguns toques também no que diz respeito à otimização e padronização das armaduras, tornando elas mais homogêneas, o que resultará ora em economia, ora em segurança e sempre em limpeza, tanto de obra quanto para a visualização dos seus projetos. No penúltimo capítulo, o curso aborda sobre os honorários, proposta comercial, entrega e responsabilidade técnica dos projetos. E por fim, no capítulo 10, tem-se as considerações finais, a apresentação e fornecimento do e-book, bem como os agradecimentos. A seguir, mais 2 depoimentos de outros engenheiros que também já conheceram o meu método prático de ensino. Meu nome é Keila, sou engenheira civil e, como todo bom profissional, busquei conhecimento para me desenvolver profissionalmente. Foi nessa procura que eu encontrei o curso de Projeto Estrutural Prático para Piscinas e Reservatórios. Todo engenheiro, quando sai da faculdade nos seus primeiros projetos, busca informações em seus materiais. Pensa em cada aula que teve, na tentativa de conseguir desenvolver o seu serviço pelo qual foi contratado. Resumindo, como tudo na faculdade é muito teórico, durante esse processo a insegurança só vai aumentando. Foi nesse ponto que o professor Aldo me ajudou com a sua experiência e seu método de ensino. Ele conseguiu desenvolver um método prático, de fácil entendimento e aplicação. O curso aborda diversas dificuldades que temos durante a elaboração de um projeto estrutural de piscina ou reservatório. Oi, meu nome é Raul. Eu sou engenheiro civil, mas fiz o curso de Cálculo Estrutural Prático para Piscinas e Reservatórios do Instituto ATG ainda quando eu estava na graduação. Quando eu me formei, eu estava bem inseguro, pois eu tinha muito conhecimento teórico e pouco prático para a execução das atividades de engenharia civil. Aí eu me lembrei que o meu professor Aldo da faculdade, ele ministrava cursos de engenharia, onde ele conseguia nos ensinar ferramentas bem práticas para executar todo tipo de serviço. Como eu já tinha tido aula com ele na faculdade, eu sabia que o seu método de ensino era diferenciado, pois ele conseguia transmitir não apenas o conhecimento teórico, mas também o prático, em todas as matérias que ele ministrava. O curso me permitiu elaborar projetos de piscina e reservatório do zero, de maneira prática e com confiança. Por isso eu recomendo com certeza que você invista nesse curso.